Olá pessoal, estamos começando a nossa live de todas as quartas-feiras aqui da sede da UVESP em São Paulo. A UVESP, como todos vocês sabem, tanto vereadores quanto agentes públicos de modo geral, mas também a sociedade, e para a sociedade é que eu vou reafirmar, nós temos 34 parlamentos regionais, que totalizam o número de 6.913 vereadores representados. Hoje, nós recebemos aqui, na sede da UVESP, a visita do vereador, procurador do município, como advogado que é concursado, o Paulo Panhosa, que vai presidir o Parlamento Regional do Vale do Rio Grande. E a posse desse parlamento, com 35 municípios, da região de Catanduva, parte da região de Rio Preto e Barretos, dar-se-á no dia 18 de maio, onde a UVESP fará um seminário para discutir temas importantes da região e dar posse ao Parlamento Regional. E exatamente hoje, daqui a 1h30, o vereador Timba, da Câmara de Assis, que preside o Parlamento de Assis, com 15 municípios representados daqui a pouquinho na Câmara Municipal de Assis, formam o presidente Timba e os 15 municípios, representantes de 15 municípios, formam o novo Parlamento Regional de Assis. E aí vai passando e nós estamos completando os 34 parlamentos regionais. Para o agente público, para o vereador, o que nós queremos com este parlamento? Que as reivindicações regionalizadas sejam acompanhadas pelos vereadores, encaminhadas para a UVESP, que, por sua vez, encaminhará ao governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é comandada pelo Marco Vignoli, ex-deputado estadual da região de Catanduva. Além disso, fortalecer o poder legislativo. Infelizmente, nem toda a sociedade sabe ou reconhece o verdadeiro papel do legislativo, o verdadeiro papel do vereador. No Estado democrático de direito, o poder legislativo está na Constituição em primeiro lugar. A Constituição da República é comandada pelo Poder Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário. Lembrando que, na opinião do professor Ives Gandara Martins, a Câmara representa a totalidade dos eleitores, enquanto o Poder Executivo é a metade mais um, ou seja, o que recebeu de voto superior aos demais, mais um. Então ele se torna prefeito do município. O papel do vereador. O diretor-geral do Tribunal de Contas, Sérgio Rossi, tem dito reiteradas vezes que o vereador ainda não sabe o tamanho do seu papel, a grandiosidade do seu mandato. E a UVESP, através dos seus filiados e para os seus filiados, tem proporcionado cursos de capacitação, orientação, seminários, informações que interessam ao dia a dia das câmaras municipais. Fato que nos leva a pedir que as câmaras municipais se filiem e recebam pareceres jurídicos do nosso corpo de advogados. Muito bem. Feitas essas observações, eu quero agora entrar num assunto extremamente importante, que tem membros a favor e parte contra, que trata-se da prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. Em primeiro lugar, não é uma novidade no Brasil. Nós tivemos 2 prorrogações e eu participei das 2, como vereador no município de Barretos. 76 a 82, quando estávamos vivendo o governo militar, um governo que criou o Fundo de Participação dos Municípios, o Banco Central, a Petrobras, enfim,
deu uma nova cara para o Brasil. Depois tivemos um outro mandato prorrogado, que foi o de 82 a 88, quando o governo militar se preparou para entregar para o regime democrático o novo Brasil, na opinião deles. E também com bons resultados, deve-se dizer isso. Apesar de ter fontes de informação de atos de terrorismo, de atos de violência, o governo militar teve bons resultados, principalmente com a criação do Fundo de Participação de Municípios. Portanto, não é uma novidade no Brasil a prorrogação de mandatos, não é cláusula pétrea da Constituição, ela pode ser mudada por uma emenda constitucional e o assunto voltou à baila. Se o assunto voltou à baila, é importante colocar a nossa opinião e o que nós entendemos de fundamental para a economia brasileira. Primeiro, quero repetir aqui que não vou discutir o mérito dos prefeitos. Cada qual dos nossos participantes agora, internautas, ele deve analisar a questão paroquial dentro de si. Se o prefeito é bom, se o prefeito não é, se a Câmara Municipal é boa, se a Câmara Municipal não é boa, mas não cabe a nós, a nível de visão geral, discutir o mérito dos prefeitos municipais neste mandato eleitoral. O que nos cabe discutir, e isto nós vamos procurar dar em números para vocês, é o custo de uma eleição municipal. Sem contar as eleições estaduais e federal, cujo acontecimento é sempre 2 anos depois da eleição de prefeito e vereador. 2014, nós tivemos eleições municipais. Ela custou para a Justiça Eleitoral, para toda a infraestrutura da Justiça Eleitoral, 650 milhões, segundo fontes do Tribunal Superior Eleitoral, que naquela época era presidido pelo ministro Gilmar Mendes. Ela custou para os cofres públicos da nação brasileira, em renúncia fiscal, em retribuição ao horário gratuito de televisão e rádio, 839 milhões de reais. Significa dizer que uma eleição municipal em 2014 chegou a 1 bilhão e 500 milhões de reais, sem contar as paralisações que aconteceram, os projetos que deixaram de ser votados, enfim, uma série de consequências oriundas do processo eleitoral. O Brasil, na época, entendiam os militares que era preciso passar a limpo. Então, houve essa prorrogação para se acertar a coincidência de mandatos. Agora, pelo voto popular, com uma votação significativa do começo ao fim, os militares voltaram ao poder. E voltaram ao poder com uma proposta de passar o Brasil a limpo, notadamente na questão da economia. Muito bem. Se nós temos eleição municipal em 2020, nós vamos ter a paralisação das discussões na Câmara dos Deputados. Alguém duvida disso? Os deputados vão deixar de apoiar as suas bases eleitorais? E o que vai acontecer? Nós temos reformas super importantes para debater. A reforma tributária, a reforma política, mas eu coloco como prioridade absoluta, em primeiro lugar, a reforma previdenciária. Todas essas reformas dependem basicamente do Congresso Nacional. As eleições prorrogadas, elas dão a tranquilidade que o Brasil precisa, através do governo federal, para resolver estes problemas.
Se a Previdência não... E olha, e é unanimidade. Não há ninguém no comando deste país que seja contra a reforma previdenciária, sob pena de colocar manchas negras no futuro dos filhos e netos dos brasileiros. A reforma previdenciária é absolutamente indispensável. Igualar com a justiça social a previdência, outra medida fundamental. Não justifica um trabalhador ganhar um salário mínimo, quando muito 4 salários mínimos, enquanto que outros se aposentam com 30 mil reais, com 30 salários mínimos. Então, é preciso haver equidade e justiça social. Muito bem, quem apresentou esta proposta foi o deputado Peninha, deputado federal Rogério Peninha Mendonça. Ele é do MDB de Santa Catarina. Aliás, para informação, o deputado Peninha vai estar na Marcha dos Vereadores em Brasília no dia 25 às 10 horas. Essa marcha de vereadores absolutamente necessária, comandada pela União de Vereadores do Brasil, para discutir a política nacional a partir do município, é realizada pela União de Vereadores do Brasil. Ela começa no dia 23 e no dia 24 o vice-presidente da República, General Mourão, estará lá, Hamilton Mourão. O Peninha vai lá no dia 25 para colocar um pouco a respeito da sua proposta que prorroga o mandato até 1º de janeiro de 2023. Essa proposta foi protocolada na Câmara dos Deputados depois de apresentada na Marcha dos Prefeitos em Brasília. E ela tem, acrescenta o artigo 115 aos atos das disposições constitucionais transitórias para impactar o processo eleitoral e levar até o ano de 2023, 1º de janeiro de 2023, coincidindo com os mandatos de governadores, vice-governadores, deputados federais e deputados estaduais eleitos agora em 2018. Muito bem. Nós ouvimos diversas opiniões. Uma delas é: o eleitor não vai ter dificuldade de votar em 7 candidatos? Eu, como testemunha de ter vivido 2 prorrogações, eu digo que não. O eleitor está apto a votar. A discussão nacional vai diminuir a discussão municipal? Não. A discussão municipal, ela impacta a discussão nacional. Ou o município não é um ente federado, ou os 5.565 municípios não formam a nação brasileira. Agora, eu queria também analisar um outro aspecto. Eu escrevi recentemente um artigo chamado A Solução Municipalista. Aí dentro dele eu digo o seguinte, que a crise dos municípios de pequeno e médio porte é nitidamente reflexa e deriva de critérios, razões e procedimentos que têm sua origem na União. Daí porque no contexto dos variados desafios e dificuldades que o país enfrenta agora, em razão também de desgovernos, os municípios e os munícipes, eles praticamente podem ser considerados isentos dessa responsabilidade. Na quase totalidade absoluta dos casos, eles não são coautores. Prefeito nenhum é coautor, vereador nenhum é coautor deste estado de calamidade pública por que passa a economia nacional. Todos são vítimas de desgoverno, mas principalmente de uma organização político-administrativa que foi construída em termos desconexos. O Brasil nasceu no município, o Brasil nasceu em São Vicente, o Brasil nasceu em Porto Seguro, em Salvador,
é um país municipalista. Mas o sistema federativo nosso é totalmente às avessas. Europa e Estados Unidos, que não nasceram municipalistas, respeitam o poder local. Na Europa, na Alemanha, por exemplo, cada ente federado tem 1/3 da receita tributária. Então o prefeito pode trabalhar dentro do critério de organização da estrutura política do seu município com recurso próprio. Então é aquela velha e máxima do governador saudoso Franco Montoro, mas também do Papa Pio XI. O Papa Pio XI, em sua cartilha, em sua encíclica 40ª Hora, ele diz que aquilo que pode ser feito por uma entidade menor, não deve ser feito por uma entidade maior. O governador Franco Montoro, municipalista por excelência, ele trouxe para a análise do movimento político nacional esta manifestação do Pio XI modificada, mas com o mesmo objetivo. O que pode ser feito por um poder menor não deve ser feito por um poder maior. O que pode ser feito pelo município não deve ser feito pelo Estado nem pela União. Estado e a União complementam as políticas obrigatórias estabelecidas na Constituição. Então, como fazer dinheiro trabalhar no município, dando ao povo, se não existe uma reforma federativa de acordo? Agora, felizmente, não faltam bons exemplos nas administrações públicas brasileiras. E São Paulo, principalmente. No estado de São Paulo, nós temos exemplos de prefeitos trabalhadores, prefeitos inovadores, prefeitos criativos que procuram a todo custo dar resposta satisfatória à população. A todo custo, eles procuram dar respostas à população atendendo aquilo que precisa. Porque uma coisa que deve ficar muito claro é que a população não quer saber se o dinheiro é federal, se é estadual ou se é municipal. E com justa razão, a população quer saber o seu problema resolvido. É a questão do mosquito da dengue. Não importa se ele morde no município. Ele não morde na nação, nem morde no estado. O bichinho da dengue morde no município. E o município tem que dar resposta por combate à zika, à dengue, à chikungunya. Tem que dar resposta às endemias que têm tomado conta do país. A resposta é no município. Então, estes prefeitos se viram nos 30. Estes prefeitos fazem verdadeiros milagres. Entretanto, pegaram uma economia quebrada. Ninguém pode desconhecer que o Brasil está quebrado, que o Brasil passa por dificuldades enormes, que o Congresso Nacional e o senhor presidente da República têm o máximo interesse em resolver. Ontem eu assisti o programa do Ratinho. O Ratinho diz o seguinte: eu não vou dizer se o Bolsonaro foi ou não o meu candidato, mas eu tenho que torcer por ele. Então ele cita o exemplo do piloto. Quer dizer, nós vamos pedir que o piloto de uma aeronave, ele conduza mal a aeronave? Se cai, todos nós vamos morrer. Então não adianta agora querer taxar o presidente Bolsonaro de reacionário, de ditador, de fascista. O que nós temos que lembrar é o seguinte: ele foi eleito pela maioria soberana dos votos do povo brasileiro. Eleitos, eles têm o nosso respeito. Congresso Nacional tem o nosso respeito. Nós votamos. Não votamos no presidente que aí está, mas é o presidente do Brasil. É o presidente de todos os brasileiros. A economia está falida. Os prefeitos pagaram o pato. Os prefeitos e os vereadores são aqueles que estão diretamente ligados com a população. Se você vai à missa das 7 da noite na catedral, na matriz da sua cidade, você vai encontrar o prefeito lá se ele for católico. Mas se ele não for católico e for a um clube, você vai encontrar o prefeito no clube numa festa. E você vai reclamar para quem a situação nacional
você vai reclamar para o prefeito. Você não vê o presidente, dificilmente você vê o deputado e muito menos você vê o senador. Agora, existe a lei de responsabilidade fiscal. Esta lei, que segundo o próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Roque Cittadini, nosso amigo pessoal, nosso parceiro, ele diz o seguinte, que a lei de responsabilidade fiscal, ela é violenta, vigorosa com o prefeito, mais ou menos com o governador e nunca com o presidente do Brasil. Então quem é que paga o pato? É o prefeito municipal. Quem que sofre as consequências de uma legislação às avessas? É o vereador. O vereador que tem a mais difícil das eleições, porque está muito perto do portão do cidadão, ele é cobrado constantemente, ele tem dificuldade de poder legislar quando falta dinheiro. O vereador propõe requerimento, indicação, o prefeito tem que atender. Mas e o dinheiro? E quando se ajuiza uma ação, quando o juiz determina e decisão judicial não se discute, o juiz determina sob pena de multa diária que se dê um remédio caríssimo para o morador da cidade. Claro que ele merece, mas quem paga essa conta não é o Estado, não é a União, é o prefeito. E se não pagar, ele tem que arrumar dinheiro, porque ele tem que pagar em 48 horas. Se ele não pagar, ele é que é punido. Por isso que tem inúmeros prefeitos querendo desistir da vida pública e cuidar dos seus negócios, pelas dificuldades inerentes. Agora, os prefeitos deste mandato, de 4 anos, que terminaria ou termina no ano que vem, ele não fez quase nada com o dinheiro da União, do Estado. Ele fez tudo o que fez, se fez com o dinheiro do contribuinte, inovando, criando, pedindo emenda, de chapéu na mão. Pelo amor de Deus, deputado, me dê uma emenda. Esses prefeitos não merecem ajudar a construir uma nova nação? Esses prefeitos não têm, quem sabe, até o dever de ter um mandato mais 2 anos para pelo menos tentar dar uma resposta à sociedade que não pode ser dada em razão das dificuldades? Esta é a análise que eu quero fazer e pedir que todos reflitam. E repito, não analisem pelo prefeito de sua cidade se você é adversário ou não gosta dele. Analise pelo conjunto nacional. Analise pelo custo de 1,5 milhão, 1,5 bilhão de reais que vale uma eleição municipal. Analisem pela paralisação da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional como um todo. E as reformas, como ficam? Então, agora cabe a nós dizer pela legislação o que vai acontecer. Até segunda-feira, segundo informações que obtivemos na Câmara Municipal, até a próxima segunda-feira, a Câmara vai dizer qual o número de assinaturas de deputados para a tramitação do processo. Qual é esse número? Para tramitar o processo. Aí, com o número mínimo de deputados exigidos pela Constituição, a PEC do deputado Peninha, ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça para analisar a constitucionalidade da lei. Que ela é constitucional não se discute. Já tivemos lá atrás 2 prorrogações. A emenda à Constituição é absolutamente factível. Então entendemos que a Comissão de Constituição e Justiça vai determinar o andamento dessa proposta, dessa PEC. Vai para a presidência da Câmara dos Deputados, que vai nomear uma comissão especial. Essa comissão especial de deputados,
ela é indicada pelos líderes partidários. Aí, a comissão especial, veja bem, já foi analisado a constitucionalidade, a ordem jurídica do processo. O processo pode tramitar, ele é constitucional, ele não fere a Constituição, é uma proposta que cabe ao Poder Legislativo? É, tudo é. Então vai para a comissão especial. A comissão especial vai analisar o mérito. Justifica ou não a prorrogação de mandatos? Aí está na mão desta comissão especial. Feito isso, vai a aprovação do plenário. Aí o plenário manda para o Senado Federal. Só que a Câmara dos Deputados vota em 2 turnos. E tem sido um costume, diferentemente das câmaras municipais, de se votar 2 turnos na Câmara dos Deputados num único dia. Então, o processo vai correr. Aí ele vai para o Senado Federal. O Senado Federal também tem que votar em 2 turnos. Se não tiver emenda nenhuma, emenda de senador, ele está aprovado. A emenda constitucional está aprovada. O mandato está prorrogado até 1º de janeiro de 2023. Se houver uma emenda proposta por um senador da República, o processo volta à origem. Portanto, ele vai para a Câmara dos Deputados. Aí começa tudo outra vez. Vai analisar a emenda. Esta seria uma maneira de obstruir a votação do projeto, porque ele tem que ser votado até 1 ano antes da eleição. Se for analisar até 1 ano antes da eleição, seria 2 de outubro, mas ninguém pensa assim. O que todo mundo pensa é que precisa ter um prazo para a redação final, a publicação e o TSE assimilar que o mandato foi prorrogado. Então, espera-se que ele seja votado até o final de agosto. Aí é que entra o trabalho dos senhores prefeitos e vereadores, se interessados tiverem na prorrogação dos seus mandatos. Se entenderem que precisam pelo menos deixar na sua história uma obra realizada com recursos de um Brasil passado a limpo. Se entenderem os vereadores também que precisam participar dessa nova história, da construção de um novo modelo, de uma obra em sua cidade, eles também devem fazer a pressão. O que é esta pressão, senhores da sociedade, senhores agentes públicos? Nós temos várias histórias. Na época da Revolução, no governo, se não me engano, no governo Costa e Silva, o senador Passos Porto apresentou uma emenda que ampliava a participação dos municípios no bolo tributário. E o projeto ficou andando lentamente na Câmara dos Deputados. O que fez o movimento municipalista, comandado pela Associação Paulista de Municípios? Organizou uma caravana de prefeitos e vereadores a Brasília, invadiram, nos bons termos, o Palácio do Planalto, e de repente o próprio Passos Porto disse o seguinte: esta emenda não pode mais ter o meu nome, essa emenda tem que ter o nome da emenda municipalista. E foi aprovado. No regime democrático, no Estado democrático de direito, o que funciona é a pressão. Portanto, eu quero aqui repetir com todas as letras a posição do presidente da União de Vereadores do Estado de São Paulo. E eu consultei todos os diretores, todos estão envolvidos no direito desta prorrogação. Todos entendem viável, pelos vários aspectos aqui falados, mas principalmente pela economia. A eleição municipal custou em 2014 1.415 bilhões de reais, sem contar aquilo que foi dado pelos empresários. Fundo partidário. Muito bem. Qual a inflação que nós tivemos 2014 para cá? 10%?
8%, 9%, vamos colocar aí mais 100 milhões em cima. Essa eleição do ano que vem custaria ou custará para os cofres públicos 1 bilhão e 600 milhões de reais. Agora, é só isso? Não. A Câmara dos Deputados para. O deputado tem que eleger a sua base porque ele precisa, 2 anos depois, daquela base para se reeleger. Não seria melhor que nós tivéssemos de vereador a presidente da República, sem direito à coligação, com poucos partidos, com uma reforma política estruturada, uma eleição só? Pensem nisso. Você que vota, repito, por favor, não analise pelo prefeito da sua cidade se você é de oposição a ele. Analise pelo contexto brasileiro. Analise pelo cenário nacional. Analise por um Brasil que nós queremos para os nossos filhos e netos. Nós queremos crianças com futuro e queremos adultos com passado, que efetivamente construa a sua vida perante a sua família e perante os seus, aqueles que vêm, os seus ascendentes e descendentes. Eu quero aqui agradecer a audiência dessa live. Elaine Batista, Carlos Banhanelli, Rosalva Loreto, Francisco Ferro, Rosmarie Alexandre, Devanir Mantoani, Devanir da CPFL, um grande abraço a você. E olha, Devanir, parabéns pela carreta literária da CPFL. Ela esteve lá em Boa Esperança e com o prefeito Dimar, um prefeito organizado, realizador, Boa Esperança do Sul, uma cidade pequena, mas ele criou lá a Moeda Verde. Aí você levou a carreta literária. Ele botou 500 alunos na rua para fazer o quê? Pegar livro e ler. Aprender o gosto pela leitura e pela cultura. Parabéns à CPFL por essa decisão. E olha, quem falou muito bem de você foi o presidente Wilson Ferreira Júnior. Presidiu a CPFL, agora é presidente da Eletrobras e estará conosco na Conexidades em São Carlos, que terá também a sua participação para falar sobre gestão pública. Portanto, um abraço à CPFL. O vereador Carlinhos Conquista, de Araraquara, a doutora Marisa Amaro, destacada advogada eleitoral, o Branco Edmir, de Ubatuba, o Jorge Niemeyer, aniversário, o Jorge, que é o organizador do Oval Table e faz aniversário hoje. Oval Table é uma reunião de executivos, CEOs, empresários do mais alto nível que se reúnem para discutir o investimento Brasil, analisar o custo Brasil, mas pensar no investimento Brasil, que é importante, não é? Não adianta só a gente criticar, é preciso apresentar soluções. Existe o custo Brasil? Existe, mas e o investimento Brasil? Então, parabéns, Jorge, pelo seu aniversário. O Timba, que daqui a pouquinho, daqui 20 minutos, preside a reunião do Parlamento na Câmara de Assis, presidida pelo o Alexandre Cachorrão. Eduardo Carmona, do gestor político, Marco Melhado, de Pedro de Toledo, que presidiu o Codivar Vereador, Parlamento da UVESP, o Matheus Zanata, o Marco Jorge Paulo, o nosso advogado querido, a Malu Ribeiro, de Jacareí, a Nalva Cruz, o Edenir Belucchi, de São Simão, José Luiz Buriose, Roberto Andrade, Alex Araújo Santos, Gibu, vereador, Gibu Tapu, lá da Mogiana, Manuel Messias de Barretos, o Sérgio Rosenberg, do Meio Ambiente, um abraço, amigo, a prefeita Ana Lúcia, de Vitória Brasil, Antônio César Simão, ex-prefeito de Itapuí, municipalista convicto, o Leandro Correia, prefeito de Brotas, que hoje é uma querida estância paulista, a vereadora Minelli Martins, o vereador João Carlos Espínola, o Claudinho Monteiro, o Edinho de Poá, o Marcelo Marcondes, de Aparecida, vereador envolvido com o Verde, que está reorganizando o parlamento lá do Vale do Paraíba, o Carlos Rocha, o Wagner Carvalho Novaes, o Wilson Canova, o Celso Caiobi,
o Sérgio Fornazier, prefeito de Pedrinhas Paulista, a mais linda cidade brasileira da Itália, italiana no melhor sentido, a Mariene de Três Fronteiras, o Kleber Lopes, Cristina Aidar de Indiaporã, o Jacaré Souza de Luiz Antônio, Rogério Pérez, Rogério Barchetti, professor Regis de Oliveira, Sônia Beoc de Ibirá, enfim, todos os vereadores e membros da sociedade civil. Não para aqui de se inscrever quem estão aqui, mas o nosso tempo vai chegando ao fim. Nós estamos esperando o doutor José Américo, que deve estar aí preso no trânsito, mas que vai falar um dia aqui sobre improbidade administrativa. Então, a todos esses, o nosso grande abraço, o desejo de que efetivamente as soluções municipalistas sejam encontradas. Eu tenho aqui ainda alguns recados que eu preciso dar, que estão envolvidos diretamente com a marcha dos vereadores a Brasília, a Marcha de Brasília, comandada pela União de Vereadores do Brasil. Nós temos o nosso Conexidades, as inscrições já começam a ser feitas, já estão sendo feitas aqui na nossa entidade. Os hotéis de São Carlos já começam a ser reservados. E nós precisamos reforçar que estaremos informando sobre a PEC nos grupos criados. É isso aí. Veja bem, nós vamos participar da marcha em Brasília e vamos estar com o deputado Peninha. Nós queremos sentir dele qual foi o seu interesse efetivo ao apresentar essa emenda. Qual é o seu ânimos definitivo? O que ele pretende? Os deputados estão apoiando? Os deputados não estão apoiando? Os prefeitos e vereadores do Brasil vão ser, de certa forma, iludidos? Como é que vai funcionar? Então, os grupos formados para a discussão da proposta de emenda constitucional do deputado Peninha, eles estão com a gente sintonizados e nós vamos a cada momento informando o que vai acontecer. Muito bem, nós temos já construindo pela diretora de comunicação Silvia Mello, pela equipe da UVESP, o programa de palestras do Conexidades, que é o Encontro Nacional de Vereadores, mas que vai discutir a parceria público-privado. Vereadores, prefeitos, secretários, assessores, empresários de modo geral que têm interesse na discussão dos temas importantes. E existem aí temas de fundamental importância para se discutir no município. Todos querem e vão criar a cidade inteligente, cada um ao seu modo, cada um ao seu custo, cada um dentro da sua possibilidade. Cidade inteligente é uma cidade que trata de uma organização onde o principal cliente, que é o cidadão, tem resposta em tempo real dos seus problemas e as soluções que precisam ser encontradas. Então, cidade inteligente, aquilo que também chamam aí, pelo mundo afora, de smart cities, cidades inteligentes que estão interligadas uma com a outra e com a população de um modo geral. Vamos falar sobre a transformação digital de dentro para fora, da prefeitura para o seu cliente, que é o cidadão, mas também de dentro para dentro. Como é que é dentro da nossa própria casa, que é a prefeitura municipal, como é que trata a transformação digital? Qual é o papel que realiza o departamento ou a Secretaria de Relações Humanas com esse novo modelo que é a transformação digital? Como é que vai ficar a empregabilidade, a geração de emprego e renda com o novo modelo da transformação digital? Tudo isso nós vamos discutir lá. Mas vamos discutir mais ainda, que a sociedade
precisa saber é a transparência pública. Todos os órgãos de transparência, todos os órgãos de fiscalização estarão lá. Então, eu quero dizer aqui que Conexidades não é especificamente para o público e privado, para o agente público e para o empresário. É também para a sociedade. É também para aqueles que se preocupam com o desenvolvimento socioeconômico do seu município. Eu cito aqui, só de olhar na lista nossa, do Sérgio Rosenberg, por exemplo. Ele não tem cargo eletivo, não é político, mas é um brigador pelo meio ambiente. Ele luta incansavelmente pelo meio ambiente. Ele briga nas redes sociais, ele defende o respeito à flora e à fauna, defende o respeito ao meio ambiente e não tem cargo eletivo. Então, para este público também é o Conexidades, porque lá vai estar também o Observatório Social Brasileiro. O Observatório Social Brasileiro é um instrumento criado por experts, pessoas experientes no mundo digital, que proporciona à sociedade a fiscalização do poder público. Esse tripé é importante. A sociedade fiscaliza o vereador, o deputado, e o vereador fiscaliza o executivo, o prefeito, o governador e o presidente. Então, veja bem, Conexidades de 4 a 8 de junho em São Carlos é para todo mundo. Eu quero agradecer muito a sua atenção, mas essa live realmente ela precisava ter uma fala só para mostrar qual é o papel da UVESP, que representa 6.913 vereadores no Estado. Mas o presidente da UVESP é também vice-presidente do Fórum de Entidades Estaduais, que junto com a UVB representam 57 mil vereadores do Brasil. Portanto, nós temos uma posição ouvida por aqueles que fazem o poder legislativo. E essa posição nós temos que ter a coragem de passar. E eu quero terminar aqui falando em coragem, cumprimentar o governador João Dória. Hoje ele reconheceu, em vídeo gravado e publicado em todas as redes sociais, 2 policiais militares que salvaram o menino Henrique, que estava engasgado. É aquilo que chamam de reflexo motor atrapalhado. Pronto. Ele estava engasgado. 21 dias. Quem o salvou? Um policial militar. E nem sempre esse policial militar, e lá tinham 2 cuidando do Henrique. 21 dias. A mãe desesperada do lado. Quem não viu o vídeo, veja o trabalho que faz a Polícia Militar. Eu fui vereador e presidente da Câmara Municipal de Barretos. Eu conheci policiais militares que chegaram a fazer parto no meio da rua. Eu conheci policiais militares que levavam doentes em estado, naquele momento grave e agudo, à Santa Casa da cidade de madrugada, com seu carro pessoal. Eu sou daquele tempo em que o guarda municipal, o policial militar, era aquele que pegava na mão da criança para atravessar a rua. Este mesmo DNA, este mesmo coração da corporação militar ainda está presente. Mais do que salvar, mais do que a ação dos bombeiros, a ação dos pilotos que tiveram lá em Brumadinho, a ação de salvadores, bombeiros que estiveram recentemente nessa última catástrofe que teve lá no Rio de Janeiro, bombeiro agradecendo a Deus por ter salvo vidas. Este pessoal que tem a formação militar merece o nosso respeito. Mas o que eu realmente quero cumprimentar o governador, porque ele reconheceu. Ele, como autoridade máxima do Estado de São Paulo, eleito pela maioria da população do Estado, ele reconheceu o trabalho dos policiais militares. Portanto, os nossos cumprimentos
aos militares, a nossa alegria pela felicidade da mãe, a nossa esperança no futuro do Henrique, mas principalmente o nosso abraço à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Boa noite a todos, desejo uma feliz Páscoa e até quarta-feira. A live de quarta-feira não será aqui, será diretamente de Brasília. Bom final de semana a todos. Feliz Páscoa, que representa o renascimento de Cristo. Olá, grande abraço.